Graça e paz, a paz do Senhor a todos. Vocês estão felizes? Amém. Estamos na casa do Senhor. Eu creio que será mais um dia em que o Senhor falará ao nosso coração, mais um dia de direção, mais um dia que o Espírito Santo vai nos direcionar. E hoje pela manhã eu falei isso. O Espírito Santo falou ao meu espírito e eu creio que nessa noite não será diferente. Essa noite é uma noite de fé. Nós vamos trabalhar e vamos ministrar a fé. A fé que move a ação sobrenatural. Amados, nessa tarde eu saí daqui da igreja e confesso aos irmãos que eu fui tentado a mudar a minha mensagem. Peguei e comecei a mexer, porque assim, né, a gente que prega pela manhã, aí quando você vai pregar à noite, você fala, puxa, eu vou falar algumas coisas da mesma maneira, então, geralmente você quer mudar alguma coisa, você quer encaixar alguma coisa, e de repente os irmãos que estavam de manhã, vão estar à noite, vão ouvir novamente. Na verdade, a gente se engana nisso, né? E aí quando eu fui tentar mexer em algumas coisas aqui, o Espírito Santo falou, não perca tempo com isso. E aí eu parei, assim como eu aprendi com o meu pastor, eu fiz a minha parte, e o resto é com Deus, amém? Quantos aqui esperam e creem que vão receber algo da parte do Senhor, amém? É da parte do Senhor, eu creio nisso também. Quero convidar você a ficar em pé, por gentileza. Vamos falar sobre fé. E amados, fé, como eu falei nesse período da manhã, fé, ela é agressiva. Fé é uma ação agressiva, é uma ação que rompe. É uma ação a qual quando nós manifestamos a fé, através do Espírito Santo, nós começamos a caminhar e começamos a nos mover. Então que nessa noite possamos preparar um ambiente de muita liberdade nesse lugar. Que possamos ter uma liberdade, que o Espírito Santo tenha uma liberdade nesse lugar para mover, para falar, para se manifestar, para que realmente ele venha de encontro com a sua realidade. Quem é que precisa que o Espírito Santo venha de encontro com a sua realidade? A palavra venha de encontro com a sua realidade. Então que nessa noite possamos liberar, provocar o céu. Eu gosto dessa palavra, provocar. Precisamos ser agressivos no mundo espiritual. Precisamos ser intencionais no mundo espiritual. A única maneira de você alcançar no mundo espiritual é ser agressivo, é ser intencional, é você buscar. E amados, a única forma é assim. Então nessa noite que possamos ser intencionais. Então eu creio que essa palavra, toda palavra que será liberada aqui é para você, porque você está aqui. Então que você receba, que você tenha sensibilidade, discernimento, para entender aquilo que Deus está falando com você. Olha aí para o seu vizinho e fala, é com você que Deus quer falar nessa noite. Fala, existe uma palavra, mais forte, existe uma palavra, que já foi preparada, que será direcionada para você. Aleluia. Então quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos orar um pouco? Vamos orar mais uma vez? Vamos declarar os céus abertos nesse lugar. Amados, vindo com o carro nessa noite aqui, eu falei, Deus, confirma a tua presença nessa palavra. Confirma a tua presença no nosso meio. Nós precisamos que o Senhor confirme a presença dele no nosso meio. Como assim? Através de manifestações e sinais. De repente é um milagre que você precisa. Eu profetizo, você vai sair com o seu milagre nessa noite. Se nessa noite você precisa de uma cura na alma, é essa cura que chegará até você. Então feche os seus olhos, levante suas mãos, me ajude nessa hora. Vamos orar, vamos declarar os céus abertos nesse lugar. Vamos declarar a presença de Deus se manifestando nesse lugar. Pai, confirma mais uma vez a tua presença no nosso meio. Confirma a tua presença nesse lugar.
Essa casa é uma casa de oração. Sabemos que os teus ouvidos e os teus olhos estão inclinados nesse lugar. E aqui está nós, ó Deus, o seu povo, o povo escolhido, o povo que se chama pelo teu nome. Por isso, Senhor, declaramos nessa noite os céus abertos sobre nós e a manifestação da tua glória descendo sobre nossas vidas aqui, Senhor. Pai, eu declaro corações sendo incendiados, corações sendo tocados, aqueles que entraram aqui, Senhor, preocupados, aqueles que entraram aqui abatidos, sejam renovados pelo poder da tua presença nesse lugar. Assim, Senhor, como Salomão, ó Deus, naquele templo e começou a orar, e de repente a tua glória desceu naquele lugar, e não conseguiram permanecer em pé, tamanha a tua glória. Nós profetizamos a tua glória vindo sobre nós nessa noite. Não sairemos daqui da mesma maneira, não retornaremos para nossa casa da mesma forma, mas pelo poder da fé e pelo poder, Senhor, da intercessão, nós declaramos que essa noite é noite de renovo, é noite de restauração, é noite de transformação, é noite de cura, é noite de alinhamento, é noite em que as coisas vão começar a acelerar diante de nós, é noite em que a tua glória descerá, oh Pai querido, e seremos impactados pela tua presença. Não sairemos da mesma forma, não voltaremos da mesma forma. Declaramos que aonde o Senhor está, algo acontece, o sobrenatural acontece. Então declaramos, oh Pai querido, assim como esse vento que está entrando, Senhor, nesse salão, Pai querido, nós declaramos nessa noite, um novo tempo está sendo soprado nesse lugar, um novo tempo está vindo nesse lugar. Oh, essa é a hora, esse é o dia, esse é o momento em que nós veremos a sua glória em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Quantos estão sentindo a presença de Deus? Então me ajude, dê um glória a Deus aí. Diegão, eu te conheço, Diegão. Isso, enquanto eu vou ministrando, sabe, vamos mover o ambiente, vamos preparar esse ambiente. Aleluia. Deus tem presente para nós nessa noite. Você não vai voltar para sua casa de mãos vazias. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versos 1. Você ainda fica de pé, por gentileza, não se assente. Foi quase. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versos 1, vai dizer: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Lá no versos 30 agora, vai para os versos 30. Vai dizer assim: pela fé caíram os muros. Glória a Deus. Você pode repetir isso comigo? Pela fé caíram os muros, aleluia, de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Agora volte a sua Bíblia, lá para o Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo 6, do 1 ao 5, e o retorno está fantástico. Vai dando glória a Deus aí, meu irmão. Sinceridade, eu não sei o que você precisa, eu sei que eu preciso, então seja intencional nessa noite. Josué capítulo 6, no verso do 1 ao 5 vai dizer: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó.
seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E aos sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. E o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar de onde estiver. Ainda permaneça de pé. Como eu falei, eu ia tentar mudar algumas coisas aqui, mas o Espírito Santo falou, não perca tempo com isso. É isso que eu quero fazer. Então, amados, a queda da muralha de Jericó, ela marca o início de uma nova etapa na vida de Israel. Eles saem da Cisjordânia, eles saem do deserto, e eles atravessam o rio Jordão e entram no território de Canaã. E a partir daquele momento, um novo início começa a marcar aquela nação. Eu quero declarar algumas coisas pela fé. Quando se fala em fé, se fala em manifestação, em ação. Então você vai repetir algumas palavras aqui que eu escrevi aqui, e você vai repetir com força, com fé. E eu creio que o céu vai responder. Então você vai falar assim comigo nessa noite: hoje é o dia em que as coisas velhas ficarão para trás. Fala, hoje é o caminho para um novo tempo. Levante suas mãos, fala, Espírito Santo, me ajude, me convença a transicionar para a minha nova etapa. Fala bem forte, então começa hoje essa etapa na minha vida. Fala, então hoje algumas coisas ficarão para trás. Fala, algumas coisas serão abandonadas. Fala, algumas coisas serão destruídas. Aleluia. Agora eu quero que você, saia do seu lugar, ou onde você estiver aí, com fé, seja profeta, deixa o Espírito Santo falar e usar a sua vida nessa noite. Você vai falar assim para o seu irmão, para a sua irmã: se prepare, esse é o seu tempo. Isso, sai do seu lugar, fale isso para ele ou para ela. Fala, se prepare. Fale, esse é o seu tempo. Fala, esse é o dia, essa é a hora. Fala, esse é o seu tempo. Aleluia, esse é o seu tempo. Se prepare, se prepare, se prepare. Aleluia. Levante suas mãos assim e fala: esse é o meu tempo. Fala, chegou o meu tempo. Fala, eu tomo posse de todas as promessas que já foram liberadas no mundo espiritual e vai se tornar realidade para honra e glória do Senhor. Aleluia. Eu não sei quanto a você, mas esse é o meu tempo. Tempo de romper, tempo de avançar. 3 dias, 2 dias com 3 mensagens fantásticas.
o Senhor se movendo, o Senhor falando, um novo templo para um novo tempo. Aleluia. Esse é o meu tempo. Aleluia. Moisés tem a responsabilidade de tirar o povo do deserto e atravessá-lo. Mas Josué tem a incumbência. Escute, pode se assentar, perdão. Só não relaxa muito, ok? Senta, mas não relaxa. Moisés tem a incumbência de pegar, Josué tem a incumbência de pegar um povo que era escravo e torná-lo em um exército poderoso. Um povo sem expectativa alguma. Um povo, aos olhos naturais, sem a esperança de um futuro. Um povo que estava com medo. Um povo que, muitos deles, a vida toda foi escravo e não sabia, ser de outra maneira. Então Moisés pega aquele povo e atravessa o Mar Vermelho. E quando chega nas mãos de Josué, como um general de guerra, ele tem a incumbência de levar esse povo até a terra da promessa. Então Josué, ele tem a responsabilidade de pegar um povo fraco, um povo, sem identidade, e torná-lo um exército poderoso. E isso é tão fato que a palavra vai dizer que aonde Israel chegava, nações tremiam. A vizinhança ficava tremendo de medo. Por Israel, não pelo Deus que caminhava com Israel. A ação de Deus, a mão de Deus era poderosa sobre eles. A ação de Deus era vista entre outras nações como um povo que era diferente, um povo separado, um povo que era marcado, um povo que foi selado, um povo em si que Deus escolheu para si, para torná-lo numa grande nação. E amados, é assim que Deus faz. É dessa maneira que Deus faz. Os critérios de Deus confundem a nossa lógica. Os critérios de Deus confundem a nossa razão. Ele pega aquele que estava por último e transporta ele para em primeiro lugar. Ele pega aquele que muitas vezes a sociedade, ninguém dava nada para ele, e simplesmente ele começa a mudar a história, e faz ele se assentar com príncipes. É desta forma que Deus faz. A maneira de Deus não se explica, porque Ele é Deus. Ele não precisa pedir permissão para fazer, Ele simplesmente faz. Ele não precisa pedir permissão para realizar algo. Ele é todo poderoso, Ele tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra, para realizar conforme a sua vontade. É assim que Deus faz. Romanos capítulo 4, versos 17, estou sendo fiel aqui, vai dizer assim: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos, e chama a existência coisas que não existem, como se existissem. Chama as coisas que não existem, como se existissem. É assim que Ele faz. Salmo 113, do 7, 8 ao 9. Eu tenho certeza que tem a ver com muitos que estão aqui. De repente tem a ver com você.
Olha só, ele levanta do pó, é assim que ele faz. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-los sentar-se com príncipes do seu povo. Ele dá um lar à estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! É assim que ele faz. 1 Coríntios, capítulo 1, do 27 ao 28. Eu não sei porquê, mas eu me lembrei do pastor Fernando quando estava escrevendo. Vai dizer assim, olha só, Fernandão: mas Deus escolhe as coisas loucas. Eu conheço o Fernandão. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas, eu e você, do mundo, para envergonhar os fortes. Olha só, Ele escolhe as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são. Esse é o Deus que nós servimos. Desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. É assim que Deus faz. Olha para o seu vizinho e fala: é assim que Ele faz. Você está aí do lado da sua esposa? Uau, uau. Se você está do lado da sua esposa, do seu esposo, fala assim, ó, para ele, olhando nos olhos: é assim que Deus faz. Fala: lembra da nossa história? Quem está se lembrando aqui? Aleluia. Lembra lá atrás? Quando você chegou e de repente Ele te escolheu, ninguém dava nada para você. Muitos que estão aqui acharam que nem ia se casar. Muitos que estão aqui achavam que nem iam ter filhos. E olha onde nós estamos. Olha onde nós chegamos. É assim que Ele faz. Ele faz coisas extraordinárias. Moisés morre. E Josué entra em um tempo de transição. Repita comigo, fala: transição. Mais forte, transição. E agora, amados, Josué está em crise. Desafios, mudanças, responsabilidades, medo. Afinal, um novo tempo estava chegando sobre a vida dele. Moisés morre. Josué tem a incumbência de levar o povo e tornar esse povo um exército e acessar Canaã. Só que Josué tem medo. Josué fica apavorado. Josué não sabe o que vai fazer. Josué, amados, está desesperado. Quem aqui já passou por isso? Aleluia. Sabe aquela mudança que você não espera, de repente ela chegou, e você fala: e agora o que eu vou fazer? Quantos se sentiram incapacitados para algumas coisas? Quantos se sentiram fracos para algumas coisas? Quantos se sentiram, sabe, com medo? O medo tomou conta do seu coração. Era assim com Josué. E eu acredito que Josué chorou muito. Josué se apavorou, porque um novo tempo estava chegando sobre a vida dele. Era um tempo de transição. Aleluia. Mas o Senhor libera uma palavra sobre Josué, e uma palavra de destino é liberada sobre ele. Então tudo muda. Uma palavra de destino, uma palavra de direção, uma palavra de conforto,
uma palavra de avanço vem sobre ele. E então aquele medo, aquele pavor, é obrigado a partir, é obrigado a sair, porque a palavra toma conta do coração de Josué. Eu imagino Josué sentado e de repente Deus, a voz de Deus, meu irmão, quando a voz de Deus vem, quando a voz de Deus vem sobre você, eu imagino que Josué dá um salto, e ele fala: é agora. E Deus dá uma palavra de destino que muda tudo. Josué capítulo 1, no verso 5, vamos ler, vai dizer assim: Deus falando com Josué: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Olha só o que Deus está falando. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Deus falando: Josué, nunca o deixarei, Josué, nunca o abandonarei. Olha só a palavra. Deus estava dizendo, é como se Deus quisesse dizer assim: ninguém conseguirá resistir você. Vão tentar, vão se levantar, as circunstâncias vai se levantar. Haverá dias que o vento vai soprar e o vento será forte. Haverá dias que uma tempestade vai se levantar contra nós. Haverá dias em que seremos confrontados, a realidade baterá na nossa porta, dizendo para nós pararmos. Vão tentar nos resistir. Muitas vezes o nome dessa resistência é enfermidade. O nome dessa resistência é ansiedade. O nome dessa resistência, muitas vezes, é agonia, é depressão. Mas Deus fala para Josué: quando isso acontecer, lembra, Josué, ninguém conseguirá resistir você. Eu quero liberar isso sobre a sua vida nessa noite. Levante a sua mão, meu irmão, minha irmã. Estamos numa noite de fé, uma noite de manifestação. A palavra de Deus nessa noite para você é: ninguém conseguirá resistir você enquanto você estiver no centro do propósito de Deus. Ninguém. Essa semana nós estávamos dando o curso do MMI, que aliás é um curso fantástico, preciso fazer essa propaganda. Como Deus tem falado no nosso meio, como Deus tem ministrado ao coração dos casais. Cada lição Deus tratando de uma forma diferente. E essa lição, a lição que nós tratamos essa semana, se não, é uma das lições mais importantes desse curso, que fala-se sobre o casal orar junto, do poder do casal que ora, do poder do casal que intercede pela sua casa, pelo seu casamento. E um dos momentos ali, que eu estava ministrando, eu fiz uma pergunta para os casais, e eu liberei essa palavra para os casais. Eu falei: qual é a palavra que já foi liberada sobre a sua casa para essa estação? Você sabe? O que Deus já falou a respeito da sua casa para esse tempo? Pastor, que tempo? O tempo que você está vivendo hoje. Mês de outubro, qual é a palavra de Deus para minha casa? Qual é a direção de Deus para minha família?
o que Deus tem para minha casa nesse mês? Qual é a palavra que já foi liberada sobre a minha casa? Escute, Josué precisava daquela palavra para avançar. Deus fala com ele: seja forte e corajoso. E a partir desse momento tudo muda. Você precisa de uma palavra, você precisa caminhar debaixo de uma palavra, você precisa caminhar debaixo de uma direção. Deus tem uma palavra, sabe, estabelecida nos céus sobre a sua casa, e você precisa tomar posse. Pastor, a minha casa, você não sabe, está uma confusão, ou está uma enfermidade tremenda. Escute, Deus tem uma palavra para esta área na sua vida. Qual é a palavra? O que Deus tem falado com você? Quando Josué teve medo, a voz profética de Deus veio sobre ele: seja forte, seja corajoso, não desista, avance, persista, ande mais um pouco, não desista agora, não pare agora. Aleluia! Eu profetizo uma palavra de destino sendo liberada sobre esta casa nesta noite. Levante a sua mão aí, feche os teus olhos. Eu declaro espírito de profecia. Libera uma palavra sobre nós nesta hora. Espírito de profecia, tenha liberdade no nosso meio. Libere dos céus algo precioso, joias sobre famílias aqui nessa noite. Espírito de profecia, toca os seus filhos, os seus ministros, ó Pai querido, para que palavras sejam liberadas nessa casa. Aleluia! Qual é a palavra? Então ele sai da Cisjordânia, atravessam o Jordão e entram no território de Canaã. Mas para acessar Canaã, Jericó primeiro teria que cair. Para entrar na terra e tomar posse da terra, primeiro Jericó teria que cair. E Josué tinha uma palavra. Põe a mão no seu coração assim, ó, bate assim, ó. Mas é para o seu coração mesmo, é para a sua alma entender. Fala assim para você mesmo: eu tenho uma palavra. Fala mais forte, fala: eu tenho uma palavra. Fala: e aquilo que precisa cair, irá cair hoje. Josué tinha uma palavra: seja forte, avança. Não desiste, não para, continue. A palavra de Deus para Jericó, para Josué é: encare Josué. Então Deus faz ele encarar Jericó. E amados, encarar Jericó significa encarar a realidade que está diante de nós. A realidade que você e eu enfrentamos todos os dias. Jericó significa aquilo que nos impede de acessar o novo de Deus. Jericó significa aquilo que me bloqueia, aquilo que não me deixa romper, aquilo que não me deixa avançar. De repente Jericó para você é uma ferida muito grande na sua alma, e ela te aprisiona e não deixa você caminhar. Você precisa dar um passo e não consegue. Jericó é tudo aquilo que nos bloqueia.
Olha só, no capítulo 6 do 1 vai dizer: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava, mas existia uma palavra, existia uma promessa. Mas Jericó estava ali. Jericó, muralha alta. Jericó, muralha intransponível. Jericó, promessa inacessível. Escute, a fé não ignora a realidade, mas torna possível vencê-la. A fé manifestada não ignora a realidade é essa: Jericó está severamente fechada, mas a fé que está dentro de mim, me capacita a romper as muralhas de Jericó, e avançar e tomar posse de Canaã. Então o Espírito nessa noite está provocando você a sair do seu lugar de comodismo, a sair do seu lugar, sabe, que você já está acostumado, é dessa maneira, a minha realidade é essa, eu vou viver desta forma. Não, 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 não. Essa não é a realidade dos céus para a sua vida. Escute, se você parou, se você desistiu, se você retrocedeu, se a muralha era muito grande, ainda é hoje, eu profetizo em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, que as muralhas vão cair nessa noite. Nós iremos avançar. Avançar. Olha para o seu vizinho, fala para ele ou para ela: é tempo de avançar. Fala, vamos avançar. Legal, faça isso agora com voz de profeta. Fala, eu quero estar junto com você. Aleluia. Fala, eu quero avançar com você. Fala, vamos juntos. É encarar as coisas como estão. É olhar para a realidade que está diante de você, mas dizer: eu estou vendo além. Eu estou vendo além. Sim, a realidade é essa. Sim, é o meu casamento que está em crise. Essa é a realidade. Sim, são os meus filhos. Essa é a realidade. Sim, hoje é a minha vida financeira. Sim, essa é a realidade. Sim, essa depressão que não me deixa romper. Sim, essa é a sua realidade. Sim, esse tempo de angústia, essa enfermidade que tem assolado a minha casa. Sim, essa é a realidade. Sim, sim, é o pecado que tem dominado a minha vida, que tem me aprisionado, que tem me segurado. Sim, essa é a minha realidade. Mas pelo olhar da fé, eu declaro em nome de Jesus, levante a sua mão, eu declaro sim também, a esperança para o seu casamento. Sim, a solução para a sua casa. Sim, hoje Deus toca nos seus filhos. Sim, 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 hoje Deus toca nas suas finanças. Sim, pelo poder da fé, hoje eu confesso esse pecado e abandono e me liberto dele para sempre. Pastor, como assim fé? Fé, Diego. Porque a fé, ela é um firme fundamento. A fé é rocha, e rocha inabalável. Escute, a esperança pode falhar, o otimismo pode falhar. Muitas vezes a esperança não vai suportar o tempo, o otimismo não vai suportar a realidade. Aleluia! Mas a fé não falha.
Tarquínio, a fé não falha. A fé alcança aonde a esperança e o otimismo não chega. Aleluia! A fé está no inverno, naquele frio, mas também a fé está no verão. A fé está no meio de uma tempestade, ela está ali conosco, mas também está num dia de sol. A fé não é uma emoção, a fé é uma certeza, a fé é uma convicção. Que convicção, pastor? A minha convicção é que Deus vai fazer, não importa as circunstâncias, não importa as muralhas, se Deus prometeu, Ele é fiel. A fé não ignora a realidade, e sim torna possível vencê-la. Aleluia! Convido você a dar um passo nessa noite, de encontro com a sua vitória. De encontro com a sua vitória. Lembre-se de algo, você não vai fugir da sua realidade. Ela está aí hoje, está aqui. Mas pelo poder da fé, eu vou dar um passo além. Eu vou acessar aquilo que eu nunca consegui acessar. Eu vou dar um passo além. Eu vou tocar naquilo que aos meus olhos é impossível de tocar. Fé é ação. Fé é movimento. Fé é comprometimento. Muito obrigado. A fé não ignora, a fé torna possível vencê-la. Então existem duas realidades. A primeira, Jericó está rigorosamente fechada. Não existe solução, não existe saída, não existe esperança. Essa situação é impossível. É a primeira realidade, a realidade dos meus olhos. É aquilo que eu enfrento, é aquilo que eu enxergo. A segunda realidade está lá no versos 2 do capítulo 6. Vamos ler, então diz assim: então disse o Senhor a Josué, que o Senhor disse: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Espera aí. Então no versículo 1 Deus fala que estava cercada, severamente cercada, ninguém entrava e nem saía. Mas no versos 2, Deus começa a trabalhar a fé, eles começam a caminhar pela fé, e Deus fala: então disse o Senhor. Escute, não é homem qualquer. Disse o Senhor. Disse o Senhor: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Escute, se você quiser escrever, escreva. Olha só, o que você enxerga te limita, mas a visão de Deus através da fé te coloca no ilimitado. O que você vê diante dos seus olhos te limita, mas quando você vê pelos olhos da fé, quando você vê pela palavra da fé, ou seja, Deus te coloca no ilimitado. Então disse Deus: saiba e não sinta. Deus disse: saiba e não se emocione. Ele disse: saiba, tenha conhecimento. Saiba vem do verbo imperativo, que significa uma ordem. Jericó está cercada. Olha só Deus falando: mas eu dou uma ordem para você nesse dia, Josué. Vocês vão tomar posse dessa cidade. Saiba, certeza, uma ordem, um comando.
A ordem agora é: não vão se mover pelo sentimento, e sim pelo conhecimento. Então, meu irmão, hoje eu e você vamos sair daqui não com sentimento, mas com uma certeza. Que certeza, pastor? Eu não estou sentindo, eu sei que Deus está fazendo algo novo hoje. Não, fala sério, isso é com você, fala sério. Você pode melhorar esse glória a Deus seu. Eu sei, eu não estou sentindo, eu sei que Deus está fazendo algo novo hoje. Aleluia, reage. Reage. Se for para Deus, mais forte, mais forte. Eu sei que Deus está visitando a minha casa. Não é um sentimento, não é uma emoção. Eu sei que Deus está visitando os meus filhos. Olha só, Bia, eu sei que Deus tem uma palavra de destino para mim hoje. Uma palavra de destino está sendo liberado sobre a minha casa hoje. Eu sei que Deus está visitando o meu casamento hoje. Eu sei que Deus está visitando a minha casa. Eu sei que aquilo que me aprisionava está caindo por terra hoje.